Bom, muito bom dia, pessoal. Estamos aqui na série de lives com os coordenadores do ProArmas, mostrando o nosso trabalho ao longo dos anos. Muita coisa foi feita. Infelizmente, nós não divulgamos tudo isso e agora, ao fim do ano, a gente vai utilizar uma ferramenta do YouTube para poder passar para vocês tudo que tem sido feito em todos os estados e entre uma ou outra ação dos estados, nós tratamos também das ações em Brasília. Hoje eu estou com o meu coordenador do Rio de Janeiro, que é o Felipe Nime, tem feito um trabalho extraordinário lá no Rio de Janeiro, uma movimentação muito intensa, dando suporte para clubes, lojas e atiradores, colecionadores e caçadores. E hoje nós vamos falar então com o Felipe Nime. Bom dia, Felipe, tudo bom? Bom dia, Polon. Me ouve bem? Sim, sim, te ouço bem. Pode. Como é que foi a atuação do ProArmas aí no Rio de Janeiro esse ano, desde o começo do ano, desde o final do ano passado, né? Final do ano passado. Isso quer dizer, pois é, a gente teve, né, a eleição, né, no ano passado e posteriormente ao segundo turno a gente já iniciou, né, enfim, um planejamento para esse ano, enfim, que seria, né, feito pelas as coordenações estaduais, cada um teria como missão de planejamento e estratégica para esse ano, que a gente sabia que seria um ano muito difícil, né? Lá mesmo, em novembro do ano passado, nós tivemos uma reunião em Brasília, onde a Polon passou para a gente um cenário muito complicado, já com algumas informações do que estaria por vir, inclusive sobre o famigerado decreto, né? Então, cada coordenador voltou para o seu estado já sabendo que não seria fácil. Uma primeira ação que nós fizemos aqui no início do ano, logo em janeiro, posterior, né, posteriormente à publicação do decreto, que foi no dia 1º de janeiro, fizemos uma reunião de lojas, clubes, armeiros, instrutores, enfim, todo o segmento do tiro no Rio de Janeiro, com a presença do Polon. Esse evento ocorreu no dia 7 de janeiro desse ano. Foram mais de 200 pessoas, quase 300 pessoas. Na verdade, a gente ficou no limite do auditório, senão, com certeza, teríamos mais pessoas presentes, onde o Polon também discorreu sobre a situação, né, que nós iríamos enfrentar esse ano, os nossos desafios, o que deveria ser feito por cada um, porque a participação de todos ela é fundamental. Não adianta o Polon, lá em Brasília, o ProArmas dos estados, né, a gente ficar tomando diversas ações se a gente não tiver o respaldo do segmento, dos atiradores, dos clubes, das lojas, enfim, a participação de todos é fundamental para as ações, como, por exemplo, a gente vai ter uma audiência pública aqui amanhã, no Rio de Janeiro, eu vou chegar lá, tá? Mas é isso, a participação de todos é fundamental. Então, essa primeira reunião situou todo mundo no cenário que a gente enfrentaria esse ano de muita dificuldade, né? Foi um governo que não mentiu sobre o que faria, né, em relação à pauta de armamento. Eles já falavam abertamente isso na campanha eleitoral. Então, também, assim, em relação a isso, ninguém foi pego de surpresa, né, Paulo? A gente já sabia o que eles iriam aprontar, né? Apesar É. de, na Não, minha engraçado, o concepção, mais ser. engraçado é o seguinte, ô Nene, teve um monte de CAC que a gente ouviu falando que ia fazer o L, porque o tiro sempre existiu e ia continuar existindo, né? Não, perfeito, exatamente. Olha, uma das coisas que eu escutei muito no ano passado foi exatamente isso, né? Que a gente estava pregando no deserto, algum segmento do tiro nunca seria afetado, porque eles sempre existiram, né? E que em governo de esquerda, direita, o tiro não seria afetado de forma alguma. Hoje, essas pessoas tiveram um choque de realidade, né? A água subiu, né? Bateu nas partes baixas e está todo mundo muito preocupado. Agora, não foi por falta de aviso, né? A gente sabia que isso iria acontecer e algumas pessoas realmente se pegaram nessa ilusão, né, Polon, de que teriam uma certa, como é que eu posso dizer, né, teriam mantido certas regalias. Isso não aconteceu para ninguém, né? Então a gente teve essa reunião no início do ano. Um dos primeiros problemas que a gente teve aqui no Rio foi em relação à questão de insumos, Polon. Por incrível que pareça,
né? Apesar do decreto ter liberado a compra de insumos para pessoas jurídicas, isso não estava acontecendo aqui no Rio de Janeiro. A primeira ARM não estava liberando insumos para os clubes. Então, foi nossa primeira ação, na verdade, do ano, foi, e com a ajuda, aí, eu não posso deixar de mencionar, do Júlio Cunha, né, que fez um processo para a gente administrativo, e nós protocolamos isso junto ao DFPC, para que O Júlio fosse Cunha, cumprido. para quem não sabe, é o nosso coordenador de Goiás. Isso, grande Júlio, um abraço, Júlio. Tem sido um parceiro nosso aqui também incansável. O Júlio fez esse processo, protocolou, a gente iniciou, inclusive, também um processo judicial que depois não seguiu adiante porque foi atendido o processo administrativo e nós conseguimos restabelecer o que estava previsto no decreto. O processo do Júlio culminou numa reunião lá no DFPC para viabilizar isso daí. Exatamente. Então, a gente conseguiu resolver essa questão logo no início do ano. É importante pontuar, Felipe, por isso que eu falo para todas as lojas e clubes, e se você puder depois fazer o recorte dessa parte, procurem lojas e clubes e CACs, procurem o coordenador do ProArmos do seu estado, que a gente busca solução lá em Brasília junto ao DFPC. Então, qualquer coisa que esteja fora do normal, da naturalidade, faça um dossiê para a gente tomar as medidas administrativas e jurídicas cabíveis e, paralelo a isso, a gente tem agenda frequentemente com o DFPC para tentar resolver esses problemas, como foi resolvido o problema do Rio de Janeiro. Perfeito, é isso mesmo. Né? Então, assim, uma outra ação, que essa praticamente ninguém sabe, só internamente, a questão do distanciamento de escolas, infelizmente, surgiu no Rio de Janeiro, no município do Rio, através de um projeto, na verdade, dois projetos, de uma deputada do PSOL, não vou dar aqui o nome dela para não fazer propaganda, mas uma deputada do PSOL protocolou dois projetos de lei, um que tratava de distanciamento de clubes e escolas, e outro que tratava de distanciamento de clubes para hospitais e impedia que clubes, por exemplo, estivessem dentro de shoppings e centros comerciais. A gente, numa articulação muito rápida aqui, com os contatos, a princípio, dentro da Alerj, né, nós fomos no gabinete do deputado estadual Jorge Felipe Neto, que é um atirador, é um apoiador da pauta, né? E ele, na minha presença do Coutinho, né, dono de clube, ele fez uma ligação para o presidente da Câmara de Vereadores, explicando a situação, que era temerária, né, até pela composição da Câmara de Vereadores aqui do município. Né, se esse projeto de lei fosse adiante, ele seria extremamente... o potencial dele de dano seria muito grande, né, e fecharia todos os clubes do município do Rio. Né? Foi feita essa articulação e esse projeto não passou na CCJ da Câmara Municipal. Ele foi obstado na CCJ. Isso a gente não deu publicidade, até para que essa ideia não escalasse. Infelizmente, ela deve ter sido levada pela própria vereadora, e isso foi usado no decreto, né, como um balizador, né, com prazo aí de que eles deram 18 meses de distanciamento de escola. O objetivo dessa questão de distanciamento é fechar todos os clubes urbanos. Né? Isso aí está bem claro. Infelizmente, quem conduz a pauta no Ministério da Justiça é uma senhora do Instituto Igarapé, dona Michele, e ela tem a sua rede de informações, assim como o ProArmas tem no Brasil inteiro. Ela tem contato com todos os deputados de esquerda. A diferença é que o pessoal deles não ataca os que apoiam. A gente já tem pouca gente que apoia a gente. E o pessoal cobra como se a gente pudesse apertar um botão mágico e resolver tudo. Por exemplo, o Jânio Ferreira aqui está comentando. Como vai ficar as nossas armas? Vamos ter que devolver. Os deputados que elegemos não fizeram nada. A gente está há 10 minutos já falando toda a gama de ação que nós estamos fazendo só no estado do Rio de Janeiro. Já falei do estado do Mato Grosso, já falei do Alagoas. A previsão do confisco já era para janeiro, até agora o confisco explicitamente não aconteceu, mas para o Jânio, isso tudo que a gente está trabalhando não vale nada. Né? Então, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. A gente precisa de apoio e as pessoas que não têm o menor conhecimento do que está sendo feito, do trabalho que a gente está desenvolvendo, atacam publicamente sem sequer considerar o empenho de milhares de pessoas, Brasil afora, parlamentares ou não,
que estão atuando nesse segmento. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a questão da delimitação urbana poderia ter vindo muito antes, de uma maneira irreversível, porque é constitucional. O decreto nesse quesito é inconstitucional, só que a gente não vive mais no Estado de Direito, e isso foi mérito do Felipe Nini e da sua equipe. Polon, assim, me causa, não surpresa mais, já estou acostumado, já estamos calejados com isso, mas me causa indignação, sim, porque eu sinto uma certa preguiça das pessoas de tentarem minimamente se informar e acompanhar o trabalho que é feito, procurar o O seu detalhe, coordenador. não precisa nem ir para Brasília falar comigo. Procura um coordenador do ProArmas que ele vai te informar o nível de articulação que está sendo feito no Congresso. Exatamente. É muito fácil vir aqui na internet, né, numa live, criticar de forma até leviana. Né? Procure se informar. Né? O trabalho do Polon, ele dá publicidade a isso. Você vê que ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Até um episódio rápido aqui, a gente estava em Brasília, Polon falou, vamos embora que eu tenho que ir para o gabinete. A gente chegou tão cedo que só o deputado pôde entrar. A gente não podia entrar ainda, não estava liberado o acesso para quem não fosse parlamentar. Aí fiquei do lado de fora, tomei um café, comi um sanduíche, depois entrei. E aí, no final, o Polon foi o último a sair. Eu, um dia que passei lá, fiquei moído. Você imagina uma pessoa que faz isso diariamente, né? E que vive para resolver problemas e questões. E outra coisa, esse governo a gente sabe, a gente já sabia que ia ser de enfrentamento e de vingança. Porque essa questão, voltando à questão do distanciamento, né, Paulo? Não há dado estatístico nenhum que corrobore isso daí. Né? É porque eles querem, é uma vingança realmente. Eu vou até ilustrar também com um exemplo aqui do Rio de Janeiro. A gente teve um clube aqui do município do Rio que fechou recentemente e houve um abaixo-assinado. Eu vou fazer esse levantamento, vou procurar pegar isso para apresentar publicamente, de uma escola da rua, do bairro ali deles, e fez um abaixo-assinado com os moradores para que o clube não fechasse. Porque desde o momento que aquele clube foi inaugurado, não houve mais episódio nenhum de assalto, de furto naquela região. Então, assim, um abaixo-assinado que foi conduzido por uma diretora de escola. Então, você veja que realmente essa questão do distanciamento ela não faz o menor sentido, a não ser realmente uma vingança. Né? Então, essa questão aqui no Rio a gente conseguiu resolver, isso acabou subindo, a gente está brigando para que isso também não prospere, né, a nível federal, mas aqui no Rio a gente, a princípio, conseguiu resolver. Além de vários processos administrativos que a gente está tendo aqui, uma questão particular da primeira RM, que também é importante destacar. Aqui na primeira RM, o SFPC1, ele decidiu que no alvará de funcionamento dos clubes deveria haver uma indicação no campo observação com uma frase que eles implementaram, que era o seguinte: o município reconhece que neste estabelecimento de estande de tiro funciona um estande de tiro onde são efetuados disparos com arma de fogo. É mais ou menos a mesma coisa que você tem que falar que no teu clube de natação você tem uma piscina para prática de natação. É um negócio Surreal, surreal, né, cara? mas surreal. Né? E do órgão que fiscaliza todos esses clubes e que sabe da existência deles. Ou seja, até o próprio Fluminense, que foi o primeiro clube a ter essa imposição para a renovação do CR, né? O Fluminense é um clube centenário de tiro. Foi o clube que trouxe as nossas primeiras medalhas olímpicas. O Exército fiscaliza aquilo ali há pelo menos 100 anos. Então, assim, o Exército não sabe que ali existe um estande de tiro. É uma coisa assim. E assim, e uma imposição que não cabe ao Exército fazer, visto que essa questão do alvará é uma incumbência do município. Ele decide sobre o ordenamento dos solos, né, a questão do zoneamento, da atividade comercial, né, na sua circunscrição. Mas isso nos trouxe uma dor de cabeça muito grande, porque eles estavam realmente colocando um perfil que tinha que ter isso. Né? Alguns municípios do interior conseguiram resolver de uma forma um pouco mais rápida, mas aqui no município do Rio de Janeiro a gente teve muita dificuldade em relação a isso. Né? E aí até viagens a Brasília, enfim, a gente recorreu a todos os órgãos que poderiam nos ajudar.
Então, a gente teve em Brasília, e aí eu vou ter que dar nome aos bois, a gente teve a ajuda, inclusive, do deputado Pedro Paulo, entendeu? Que é da base do governo aqui do município do Rio, através do deputado Luiz Lima e do deputado Ismael Alexandrino, né, que é do mesmo partido do Pedro Paulo. Então, ele colocou o chefe de gabinete dele à nossa disposição para tramitar essa discussão dentro do município. Né? E, Só deixa eu juntamente fazer uma, também... só deixa eu fazer uma observação aí, menino. Uhum. O nosso amigo Usinagem, que ele diz o seguinte, ó: o Lula quer acabar com o tiro de vez. A direita ficou muito quieta nesse primeiro ano. Ninguém conseguiu fazer algo contra essas barbaridades do decreto. Agora já era, não adianta fazer mais nada. O Usinagem, deixa eu explicar uma coisa para você. Não houve confisco ainda por conta do trabalho que a oposição vem fazendo. Agora, o problema é que para a gente poder botar em pauta isso, a gente precisa de 257 votos. Anota esse número. 257. A oposição, ela tem pouco mais de 100 parlamentares. Então, falta para a gente algo próximo de 157 votos. A gente tem 110, cento e pouco. Então, não adianta. Primeiro que nós não temos forças que é para pautar, mas se pautar, a gente perde no voto e dá ainda mais força para esse decreto, consolida ele ainda mais. O trabalho que a gente tem feito desde o começo do ano é de construir pontes e apoios. O Felipe Nino deu um exemplo aqui: parlamentares do PSD, que é um partido do Centrão, que não tem ligação com a pauta, que estão nos ajudando. Então, enquanto nós não conseguirmos um nível de apoio que ultrapasse 257, no parlamento é muito difícil fazer alguma coisa. Não existe uma mágica que um deputado sozinho possa fazer e resolver o problema. Então, nós estamos atuando em todos os estados para mitigar dano, para dar o suporte, para auxiliar, certo? E também no parlamento para impedir a extinção abrupta e absoluta de todo o segmento, que não aconteceu ainda por conta do trabalho de todo esse pessoal. A propósito, o outro informa aqui, dizendo que fecharam um clube na cidade de Contagem, por ser próximo de escola. Procura o coordenador, porque não podem fechar, tá? Pela disposição, são 2 anos para adaptação, tá? Eles não podem fazer isso, então procura o coordenador do ProArmas, porque como eu não fiquei sabendo disso, provavelmente não procuraram o nosso coordenador ainda, tá? Pode continuar, Nini. Então, e super importante, né, Paulão, também é o seguinte: muita gente também desconhece o processo legislativo. Seria interessante tentar entender melhor como funciona antes de fazer esse tipo de crítica também, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, em relação a isso, a gente teve esse acesso dentro do município e também, mais uma vez, com a ajuda do Júlio, nós conseguimos, e também do deputado aqui, Luiz Lima, nós conseguimos uma agenda no DFPC para tratar especificamente desse caso. E, por incrível que pareça, o DFPC rapidamente nos deu razão, né? Falou sobre a regulamentação que se aplica e que eles recomendam, né, a ITA 9, sobre como o processo de abertura de clube de tiro, e que ali você tem os quinais relativos a isso, né, e que abrangem essa questão do stand de tiro. Então, que não, a primeira RM, ou no caso mais específico, SFPC1, não deveria estar criando novas regras, né, e deveria seguir aquilo que é determinado pelo DFPC. E aí passou uma série de questionamentos para o próprio SFPC1 e para os clubes que estivessem tendo esse problema, para que protocolassem, né, um processo administrativo junto ao DFPC para liberação da renovação do CR. Isso foi feito, né? Então, nós conseguimos, né, com que o SFPC1 revisse o seu posicionamento nesse caso, né? Então, assim, clubes que tiverem do Rio de Janeiro, do município do Rio, que estiverem tendo ainda algum problema em relação a isso, também peço que entrem em contato para que eu possa passar as orientações devidas, mas não deveremos mais ter esse problema, né, que foi pacificado pelo próprio DFPC. Exatamente. Uma coisa importante destacar é que hoje nós temos, embora o governo queira destruir absolutamente o segmento, nós temos muito mais acesso ao legislativo do que tínhamos até o ano passado. Então, ano passado eu conseguia conversar com todos os parlamentares, conseguia
fazer esse trabalho, só que hoje a gente tem deputados que colocam a equipe à disposição, que entram na briga, que até pouco tempo atrás não entravam, que hoje entende a importância da pauta. Então, hoje no Legislativo a gente está muito mais forte do que ano passado. Prova disso é que o 3723 voltou a caminhar no Senado. Vai ser trocada a relatoria, não sei se já foi publicado isso, mas vai ser trocada a relatoria, e existe um movimento forte para aqui de bastidor para que ele seja votado e aprovado. Agora, essa força a gente não tinha até ano passado. O problema é que o Bolsonaro sofreu esse revés e esse governo quer nos destruir absolutamente. E se não fosse com os poucos recursos que nós temos, tentar obstruir isso aí, já teriam tido êxito ainda em janeiro. E assim, vou aproveitar também o que você falou. Fregona, Espírito Santo você fala com o Nini mesmo, tá? Procura, manda um direct no Instagram do Rio de Janeiro que ele te responde. Segue aí, Felipe. Então, até aproveitando que você está falando, eu converso muito com os donos de clube, de loja aqui mais próximos, é que desde que você assumiu e abriu essas portas de Brasília para a gente, né? Porque senão também a gente não teria esse acesso todo. A gente deve isso à tua presença aí, né? Isso também seja dito. E a gente vai a Brasília e você fala, toca o pau. E a gente fica andando aí no Congresso, batendo de porta em porta, né? Levando aí as nossas demandas. E somos sempre recebidos, né? Quando a gente chega lá com a bandeira do COAF. Esse ano o Felipe teve em Brasília mais de uma dúzia de vezes, né, Felipe? Foi. A gente entendeu que muita coisa se resolve aí. Eu não teve uma vez que eu fosse a Brasília que eu não voltasse com a solução de pelo menos uma das demandas, né? E é importante que as pessoas também façam isso e acompanhem. Se tiver oportunidade, inclusive, passar um dia lá com o Polon para ver a carga de trabalho que é feita lá. Acompanhar o Polon é quase impossível, né? Eu abro o bico em poucas horas, ele não para lá, está sempre andando, articulando e trabalhando. Então, assim, abriu-se essa possibilidade para a gente e a gente está tentando aproveitar da melhor maneira, né? Houve também a questão importante da gente falar do 9/7 desse ano. Era uma dúvida muito Foi a grande. primeira volta às ruas da direita. A gente abriu o movimento de rua da direita no Brasil. Foi, olha, mas assim, vou falar para vocês, a gente estava todo mundo com medo de ser preso. A gente conversava internamente, né, com os coordenadores e falava assim, gente, e aí? Não, Polon, não, 9/7 é 9/7, ele vai continuar eternamente, vocês não têm nem que se preocupar com isso. Agora, já se prepara para o ano que vem. Que vem, mas agora cabe a vocês tocarem esse barco. Eu vou estar lá, mas vocês têm que fazer acontecer. E foi feito, né? A gente produziu material de mídia, né? Usei a minha estrutura aqui do Rio, a gente foi fazendo as publicações, a coisa pegando corpo, o pessoal ligava para a gente, assim, a grande maioria que queria ir não foi por medo, e eu entendo esse medo, porque eu também sentia esse medo, todos nós estávamos muito preocupados, mas ao mesmo tempo a gente sabia que a gente tinha a obrigação de realizar o 9/7. E o Polon batia nessa tecla, gente, 9/7 é 9/7. Vamos lá, se a gente for ser preso, vai ser preso todo mundo junto. Então, a gente conseguiu fazer essa divulgação e foi o primeiro movimento de rua realmente no Brasil depois do 8/1. E, mais uma vez, um movimento de direita padrão, né? Ordeiro, né? Sem nenhuma intercorrência. Ao final do evento, tudo limpo. Mais uma vez, o Proarmas recebeu elogio do comando de policiamento pela organização, né? O aparato policial esse ano ele foi grande, né? Mas, mais uma vez, transcorreu da melhor forma. E tentaram marcar uma passeata LGBT para se chocar com a nossa, não conseguiram. Não conseguiram, até porque a gente não vai com esse espírito, né? O nosso espírito é conduzir a nossa pauta, é falar da liberdade, né, do que a gente quer para o nosso país. E foi fantástico, né? Aquilo ali, aquelas pessoas que foram, foi uma grande vitória da democracia, né? O 9/7 desse ano, e ano que vem já se preparem, né? Para o próximo 9/7. Vai ter de novo. E aí, Polon, outra coisa bacana que aconteceu aqui no Rio de Janeiro foi a inauguração da nossa sede aqui no centro do Rio, né? Era um sonho antigo nosso,
E graças à união, e isso que é importante, a união de donos de lojas e clubes, essa sede hoje ela é uma realidade, né? A gente opera aqui, se eu não me engano, desde março, né? Então a gente tem um endereço e é aberto a todos, é o que eu digo. Quando o dono de clube, o atirador, né, o dono de loja, ele vem ao centro do Rio, venha tomar um cafezinho aqui com a gente, vem conhecer o trabalho, vem conhecer onde é o núcleo duro do ProArmas no Rio de Janeiro, né? Isso faz toda a diferença, a gente ter realmente esse endereço físico para as pessoas poderem vir e trocar ideias. Então, a gente está aberto aqui a todos, é só ligar, fazer contato, né? E vir para cá para conhecer. E esse diferencial que foi, nesse momento de dificuldade, os clubes e lojas superarem, né, certas diferenças que aconteciam no passado e se unirem em prol de um ideal único, né? Então, é uma coisa que eu sempre falei, que a gente estão todos no mesmo barco. Então, isso tem feito a diferença no Rio de Janeiro, essa união, né, essa sinergia, e que isso é extremamente benéfica para o segmento. É o que eu digo, a gente vai sair muito mais forte do que a gente entrou, né? Porque houve realmente uma mudança de mentalidade aqui no Rio de Janeiro em relação a essa união, essa soma de forças que só traz benefícios para todos. Então, agradeço aqui Só deixa eu publicamente responder a o esses Carlos clubes e Cunha lojas. aqui. Eu, o Carlos Cunha diz que ele acha que vocês da bancada da bala estão muito devagar. O Carlos, nós estamos há 26 minutos falando das ações do ProArmas no Rio de Janeiro e na Câmara Federal. Faz o seguinte, volta no começo, que eu já respondi sua pergunta, tá? Assiste na velocidade 2 para você ter uma noção do que está acontecendo, tá? E, a propósito, eu não sou da bancada da bala, não, tá? Eu sou da bancada da segurança pública, da liberdade, do agro e de várias outras, tá? Eu não acredito em bancada da bala. Como diz o Benê, a bala é Juquinha, tá ok? Dá uma conferida aí que a gente já respondeu sua pergunta. Segue aí, Felipe. Então é isso, é fazer público esse agradecimento. Os outros que ainda não estão juntos podem vir procurar. A gente está sempre de portas abertas para agregar o maior número possível de pessoas com esse mesmo sentimento, com esse mesmo ideal, né? Excelente. E aí eu Trazer digo também. para todos os estados, procurem o coordenador do ProArmas, porque tem muito problema sendo resolvido em Brasília, que a gente não divulga para não atrapalhar a resolução do problema através dos coordenadores. Às vezes judicialmente, às vezes administrativamente, mas a maioria das vezes uma reunião tem resolvido, tá? Isso. E aí, como resultado desse trabalho, dessa sede, a gente consegue hoje fazer uma equipe extremamente reduzida, e aqui quero também agradecer publicamente ao Matheus, à Sara e ao Carlos, né, que são extremamente profícuos em produção de material, cada um na sua área, né? A Sara na parte de mídia, o Carlos na parte de estatísticas e informática, e o Matheus, que é meu braço direito aqui, é o cara que também comigo ajuda a carregar o barco aqui, a gente tocar o ProArmas. Então, assim, foi feito uma atualização de um estudo que existia, foi feito entre 2016 e 2018, se eu não me engano, sobre, através da LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, sobre o número de armas lícitas usadas em crimes no estado do Rio de Janeiro. Nós atualizamos essa pesquisa, né, vindo de 2016 até 2023. E, assim, a resposta foi dentro daquilo que a gente já estava imaginando, né? Então, vou passar aqui para vocês esses dados, né? A pergunta que foi feita foi a seguinte, e foi feita Pessoal, ao Cefai, que é o... prestem muita atenção, que isso é extremamente importante e relevante, e a gente está tentando fazer esse levantamento em todos os estados do Brasil. Eu já oficiei todas as Secretarias de Segurança Pública de todos os estados, o MP de todos os estados e os Tribunais de Justiça de todos os estados, e prestem muita atenção na informação que o Felipe vai dar agora. Então, a pergunta que foi feita foi a seguinte: quantas armas apreendidas utilizadas em cometimento de crime pela Polícia Civil do Rio de Janeiro desde 2016 têm origem lícita? Por que Polícia Civil? Porque a Polícia Civil ela tem um órgão chamado Cefai, aqui no Rio de Janeiro, que é o órgão que concentra todas as armas de fogo que são apreendidas na circunscrição do estado do Rio de Janeiro. Todas. Então, vamos lá. A resposta foi a seguinte. Ok, então, exatamente, de 2016 até hoje,
52 armas de origem lícita. Tá? E aí, junto ao isto, vem a outra resposta, que é a que mata a charada. De 60.358 armas apreendidas no estado do Rio de Janeiro, de 2016 até 2023, apenas 52 de origem lícita, 60.358. Percentualmente se falando, o número é de 0,08%, que é um valor estatisticamente desprezível e que pode, e com isso, derruba qualquer narrativa no sentido de se dizer que o atirador desportivo, o caçador e o colecionador alimentam a criminalidade com seu armamento. Isso cai por terra. Assim como o próprio recadastramento já tinha feito, né? Mas é importante a gente estar trazendo esses dados para vocês, Colombo. 0,08%. Né? Então, a narrativa de que o CAC, né, alimenta o tráfico, por exemplo, no Rio de Janeiro, é uma grande falácia, fake news, né, como eles gostam de falar. Vou responder o Paulo aqui. O Paulo pergunta como entrar em contato com o coordenador do ProArmas para filiação. A assinatura você faz no site proarmasbrasil.com.br, tá? proarmasbrasil.com.br. Eu estou tentando colocar aqui. E exatamente, isso aí joga por terra. E o que como se diz, o recadastramento fez, o Flávio Dino criou uma narrativa de que o recadastramento ia mostrar que mais da metade das armas foram desviadas, e a gente viu que 99,6% foram recadastrados regularmente, né? Pois é. Assim, né, a gente já sabe dessas respostas, né, Paulo? Mas é importante trazer os dados, a fonte, os dados atualizados. Esse estudo precisava ser atualizado aqui no Rio de Janeiro, e a gente fez isso. Né? Um outro dado estatístico interessante que nós estamos levantando, e aí a gente está esperando ainda algumas respostas, né, foi fazer ainda, que a gente está compilando os dados, um comparativo entre os estados limítrofes. Né? Então, Espírito Santo, Minas e São Paulo. São Paulo ainda não devolveu o nosso questionamento, mas eu vou trazer aqui algumas informações que são interessantes para a gente poder fazer análise de dados que vão corroborar nossas ações estratégicas, né, de ação. Então, por exemplo, Minas Gerais, por exemplo, arrecadou no ano de 2022 22 milhões de reais com segmento, né, com comércio de armas de fogo e, né, clubes de tiro incluídos nisso. Né? Rio de Janeiro e Espírito Santo somados, 5 milhões em arrecadação. Né? Sendo que é importante salientar que Rio de Janeiro e Espírito Santo compõem a primeira RM. Né? E aí o questionamento que vem, bom, mas qual é a diferença, por exemplo, do número de CACs? Né? Então, vamos lá. Em Minas Gerais, 60 mil CACs e Espírito Santo, Rio de Janeiro, 30 mil CACs. É metade, mas a arrecadação é extremamente maior em Minas, né, em relação ao Rio de Janeiro, que também não é uma arrecadação desprezível, é importante salientar, é um valor bem interessante, principalmente se nós fizermos o paralelo com os anos de 2016 para cá também, que são outros dados que nós estamos compilando, e o período que compreende... Interessante que eles estão aumentando imposto de tudo, e o nosso segmento que dava uma farta arrecadação, eles estão destruindo, né? Exatamente. Não, e assim, isso me causa até muita estranheza, porque eles vão precisar desse dinheiro, né? E é um dinheiro de origem lícita, né, num setor que é extremamente regulamentado, lícito, e que gera empregos, enfim, e impostos que, em tese, deveriam retornar como serviço para a nossa população, e que estão sendo, né, desprezados. Mas o que eu quero, para concluir, né, esse período de 2019 até 2022, houve um aumento na arrecadação, né, bem considerável, e esse ano já uma queda gigantesca. Então, a gente vai compilar esses dados para passar para a nacional e vamos usá-los também para alguns questionamentos na audiência pública aqui no município do Rio e junto à Alerj, em projetos que nós temos aí para tocar também no ano que vem e que na melhor oportunidade, eu vou anunciar todos. Mas, assim, é um absurdo o que está sendo feito, né? Um segmento que é extremamente produtivo, né?
um segmento legal e que está sofrendo realmente uma perseguição que é inexplicável, né, Paulo? Exatamente, exatamente. O que nós temos que fazer agora é se unir, não desistir. A nossa existência vai ser a maior resistência, é manter os clubes e lojas ativos, porque uma hora esse pesadelo vai ter que passar. É Bom, isso. Felipe, Importante esses dados são salientar. fundamentais. Diga. Não, não, pode continuar. Esses dados são fundamentais para a gente poder produzir matérias, encaminhar para órgãos de imprensa que são mais abertos e construir releases justamente para mostrar que essa narrativa, como todas as outras narrativas armamentistas, são falaciosas. Exatamente. E essa é a ideia, né, Paulo? A gente poder fornecer esses elementos estatísticos para o Armas do Brasil, poder usar isso daí, né, da forma mais adequada. Quero falar também sobre um projeto que foi iniciado aqui com a autorização do Polon, né, numa das nossas idas a Brasília. Eu conversei com ele sobre a importância de nós realizarmos uma audiência pública, né, quando da criação da subcomissão de tiro desportivo na Câmara, né, no Congresso. Nós estávamos presentes, eu conversei com o Polon, falei, poxa, Polon, agora a gente tem aqui, dentro do Congresso, né, uma subcomissão que tem um potencial gigantesco de nos auxiliar nas pautas. Comissão essa que é presidida pelo deputado Ismael Alexandrino, do Goiás, né, e que realmente tem nos ajudado muito. O Polon, de pronto, falou, taca o pau, vê o que você consegue fazer. A gente teve algumas reuniões aqui no Rio com o deputado federal Luiz Lima, que é o presidente da Comissão de Esporte na Câmara, né? E o Júlio Cunha, mais uma vez, nos auxiliou no Goiás através da figura do deputado Ismael Alexandrino. Então, Isso. nós Interessante conseguimos... também, Felipe, que nós temos também a Frente Parlamentar dos CACs, que é presidida pelo Fernando Máximo, assim como o Ismael, ambos são médicos. E o pessoal fala, por que você não preside? Porque eu já sou da pauta, todo mundo sabe. Então, quanto mais destaque a gente puder dar para outros parlamentares, para trazê-los para a nossa pauta, melhor. Por isso que eu faço sempre questão de citar o deputado Ismael, o deputado Fernando Máximo, o Luiz Lima, assim como uma dezena de outros que estão nos auxiliando. Não, e isso daí é uma estratégia extremamente inteligente, porque você também quebra a narrativa, né? São alguns deputados de centro, né? Médicos, enfim, pessoas, né? Que podem realmente agregar e trazer uma nova abordagem para Perspectiva. as questões do tiro. Exatamente. Então, foi feita essa audiência pública, contou com a tua presença, né, com a presença também de alguns presidentes de confederação, com a presença do Marcelo Danfenbach, da Linad, né, e foi, assim, na minha concepção, extremamente importante, não só o discurso das pessoas, das autoridades da mesa, como também os relatos dos donos de clube, enfim, que estavam lá presentes. Então, extremamente importante, eu acho que foi a primeira de muitas. Naquele mesmo dia, né, alguns parlamentares, inclusive ali, se declararam a querer participar da comissão, o que só fortalece e só nos engrandece essa comissão e nos traz a possibilidade de avanços. Então, parabéns aí mais Exatamente. uma vez, Paulo. Bom, é E fundamental agora, nesse momento que a gente fortaleça os clubes, que a gente ajude os clubes, então frequentem seu clube, tá? E os clubes que adquiram as munições das lojas para auxiliar as lojas, a existência das lojas. E com esse intuito, nós criamos junto com o Marcelo Danfenbach a Copa Pro Armas, onde a maior parte da receita fica no clube justamente para auxiliar a manutenção do clube. E o Felipe tem levado essa ideia em todos os clubes do Rio de Janeiro. Queria que você falasse um pouco da Linad e da Copa Pro Armas, pessoal aí. então, Polon, esse ano realmente foi um divisor de águas. A Copa Pro Armas, ela é um tremendo sucesso aqui no Rio de Janeiro, não tem como ser de outra forma, principalmente nesse momento que nós estamos passando, em que os clubes precisam muito dos seus atletas, dos seus associados, né? É uma simbiose. Isso a gente tem feito palestras em clubes durante esse ano todo, exatamente para pontuar isso. O clube não existe sem seu associado e o associado, o atirador, não vai poder existir se não houver o clube. Então, quando o clube fecha,
é menos uma oportunidade, é menos um local para o atleta fazer, por exemplo, a sua habitualidade e praticar e fazer os seus treinos. Então, esse ano, a Copa Pro Armas, ela realmente expandiu muito aqui no Rio. Ela foi pensada para o atleta e para o clube, né? Principalmente, né? Quer dizer, na verdade, para os dois, para você poder ter uma competição de baixo, de valor baixo, que você possa, né? É muito acessível para todos os bolsos, né? E ajuda Você muito os mantém a clubes nesse momento. habitualidade, consegue manter seu nível, né? Ô, Felipe, deixa eu aproveitar e te perguntar, ver se você consegue. Ver dessas Hum, 52 armas, quais eram de origem de civil? Porque tem muita arma que é de empresa de segurança, ou da polícia, ou do exército. É importante fazer esse levantamento também. E perfeito, eu esse, vou esse refinar corte essa de questão. 52, esse corte de 52, ele é de 2016 a 2023? Como é que é? 23 até 2023, mês passado, quando fechou, né? Então está bem Tá. atualizado, mas a gente pode refinar esse questionamento com isso que você De está me 16 a passando, é 23. interessante. De 16 a Isso, 16 a 23. 23. Exato. Tá. Excelente. Pode continuar aí, tá falando da Copa. Então a Copa é um sucesso, a gente é onde nós vamos, né? Como Proarmas, a gente leva também a questão, a importância de se fazer a Copa, e a perspectiva para o ano que vem é que isso daí aumente exponencialmente. Inclusive, pretendo também andar lá no Espírito Santo para levar essa competição, que é extremamente benéfica para todos, né? Tanto os atiradores quanto os clubes. Então, realmente, só agradecer a Linad, né? E ao pessoal envolvido aí na Copa Pro Armas, porque tem sido um diferencial, né, para os clubes principalmente. Com certeza, sem medo de errar, né, a Linad e a Copa Pro Armas ajudaram muitos clubes do Brasil a se manterem em funcionamento esse ano. Isso é uníssono, né, nas conversas que eu tenho com presidentes de clube ao se referirem à Copa Pro Armas. Exatamente, exatamente. O Rodrigo está mandando uma mensagem aqui, não sei se você consegue ver, para passar para o pessoal. Você consegue ver? Não, eu não Dá estou o, vendo, não. Peraí, deixa eu ver se aqui no. eu vou dar um print aqui, vou te mandar, Tá, para tá bom, você tá mandar o ok. feedback para o Marcelo. Deixa eu ver aqui. Aí, aí depois eu te mando. Tá, É importante a gente estar sempre beleza. aprimorando, sempre melhorando a situação. Felipe, você está de parabéns, está fazendo um excelente trabalho. E mais uma vez mostrando que o ProArmas não se resume a mim, não sou eu sou só o fundador. O ProArmas é uma instituição e a cada dia tem se consolidado cada vez mais como instituição no Brasil afora, de maneira que hoje, se eventualmente eu deixar de existir, o ProArmas vai continuar existindo, vai continuar atuando, vai continuar funcionando, e é esse o intuito, que isso se consolide através dos anos. Afinal de contas, a NRA ela tem 100 anos, e o ProArmas tem formalmente foi fundado com o CNPJ de 2019, embora o trabalho já tivesse vindo desde 2005. Então, nós estamos engatinhando ainda, mas com um futuro muito auspicioso. Hoje nós somos reconhecidos internacionalmente, tem parlamentares e pessoas de toda a América Latina querendo levar o ProArmas para os seus países, com exceção, é claro, da Venezuela e da Nicarágua. Nós temos contato com todos os países da América Latina, desde o México até o Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai, enfim, Guatemala e vários outros que querem criar o ProArmas nos seus países. A gente vai fazer isso ano que vem, cuidar disso ano que vem. E você está dando um show de bola aí, mostrando que você atua fortemente no suporte a clubes e lojas, na época do recadastramento deu um suporte muito importante aos CACs. Eu não vou mencionar aqui qual foi, mas sua atuação foi fundamental para muito atirador aí do Rio de Janeiro. Se não fosse você, não teriam conseguido adimplir os requisitos do recadastramento, você que ajudou. Você tem atuado no campo de pesquisa, obtendo dados fundamentais para o nosso trabalho. Você tem atuado no campo cultural, promovendo o esporte, desenvolvendo a defesa do segmento. E você tem atuado fortemente no campo político. A atuação do Rio de Janeiro realmente está completa. Só há o que agradecer. Vocês estão com sede própria, vocês estão com viabilidade de funcionamento, de maneira que hoje o Rio, graças a Deus, roda sozinho, e a meta para o ano que vem é levar o seu modelo de gestão para todos os estados. Em breve, o David, que é o coordenador do Ceará,
vai estar aí com você. O David tem uma aptidão muito grande para desenvolvimento e organização. Ele esteve aqui, está aqui no Mato Grosso do Sul. A gente tentou por 4 anos organizar o Mato Grosso do Sul. São pouquíssimos clubes aqui, a gente tem só 40, pouco mais, um pouco menos. E o David, em uma semana, ele conseguiu organizar todo o ProArmas aqui no Mato Grosso do Sul. E hoje nós estamos num processo de expansão com o objetivo de criar um clube por município do estado. São 79 municípios, a gente quer ter, até o final do ano que vem, 79 clubes criados em todos os municípios com o auxílio do ProArmas, com a equipe do ProArmas. Então a gente vai mandar o David aí para aprender com você o seu modelo de gestão para poder levar para o Brasil David inteiro. vai agregar e ensinar. O David é uma máquina, rapaz. Eu falo com o David todo dia, só aprendo. Maravilha, o David é muito bom trabalho mesmo. David, um abraço para o David, o Enio Galardão, entre muitos outros aí que tem feito diferença para nós. Estão pedindo o endereço, você pode passar o endereço da sede aí, o pessoal quer tomar café com você. Posso. Não, aqui, cara, é um ponto super tradicional do centro do Rio de Janeiro. O edifício Avenida Central é Avenida Rio Branco 156 e a sala é 2437, tá? E na internet nós temos um site também do ProArmas RJ, que é o www.proarmasrj.com.br. Lá vocês têm também o telefone, que é o telefone exclusivo do ProArmas Rio. Então, é só chegar, gente. Só vir. Show de bola. Felipe, considerações finais? Tá, bom, em primeiro lugar, quero te dizer que eu não vejo mais o Brasil sem o ProArmas, né? Existia uma demanda reprimida, né, de uma associação armamentista no nosso país, e esse mérito é seu, É nosso, sem né, dúvida cara? nenhuma. Trabalhamos junto, desde o Mas Benê, do você. Fabrício, do Sim, Marcelo, todo mundo ajudou. sim. Mas, sim, posso dizer que você botou a mão na massa, percorreu todo o país, sacrifício pessoal enorme, só quem te acompanha sabe. Meses, dias fora de casa, longe de casa. Isso não é fácil, né? Por querer um país um pouquinho melhor, né, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, agradeço muito pela tua dedicação, pelo teu esforço. Você é um exemplo, você inspira as pessoas a tentarem trazer o seu melhor também. E a gente aqui no Rio de Janeiro tenta seguir um pouquinho disso, de alguma forma, né? O ProArmas é uma instituição consolidada e que, com os anos, ela vai se fortalecer e crescer cada vez mais. Eu não tenho a menor. Em relação aos projetos do ano que vem, é um ano eleitoral, né? Nós estamos fazendo uma mobilização forte aqui em todos os 92 municípios para que tenhamos representantes viáveis em todos os municípios. É fundamental a eleição municipal, a gente aprendeu isso da pior forma, né? Então, mas aprendemos. Então, eu tenho certeza que no ano que vem a gente vai dar uma lição de civilidade, democracia, e vamos saber escolher os melhores nomes. O ProArmas aqui do Rio irá indicar nomes em todos os municípios, né? Nós estamos implementando o projeto de lei do distanciamento a nível municipal, né? Já são 11 municípios em que o projeto de lei foi aprovado, sendo que 6 já municípios, né, já assinados pelo prefeito, né? E nós tivemos um caso até interessante que ocorreu em Petrópolis, que o prefeito vetou o projeto, né? Talvez por uma má informação, uma má orientação, né? Abrindo um precedente perigosíssimo para ele mesmo, né? Ele está abrindo mão de uma prerrogativa dele, exclusiva dele, o ordenamento do solo urbano, né? Mas, graças a Deus, lá a Câmara de Vereadores prontamente derrubou o veto e, né, o projeto está sancionado. Então, esse trabalho político está vindo muito forte e, com isso dito, nós conseguimos também uma audiência pública que vai ocorrer amanhã no município do Rio de Janeiro, na Câmara de Vereadores, a partir das 13 horas. Então, eu faço aqui uma convocação a todos mesmo do estado do Rio de Janeiro, seja atirador, seja um dono de clube, dono de loja, um simpatizante, que venha para a audiência pública. É o local é o local onde nós seremos ouvidos, né?
é o local correto para isso, para esse tipo de debate. A gente quer trazer esse debate para a sociedade, porque é um absurdo, não há nenhuma lógica, né? Não há nenhuma comprovação científica, não há nada que sustente esse tipo de situação, seja pela questão empresarial, comercial, né? Você tratar os iguais de forma desigual, porque é importante dizer também que o clube de tiro ele também é uma entidade de ensino, né? Ele é um formador de pessoas, né? E a questão do esporte também garantida pela Constituição e a quebra do Pacto Federativo, né? Que é essa questão do ordenamento e do funcionamento, né? Ela cabe ao município e não à União. Então, amanhã, 13 horas, na Câmara Municipal, estaremos aqui com a presença de algumas pessoas ilustres, né? O Polon vai participar, vamos ter o Marcelo da Fembach Talinade, o deputado Anderson Moraes vai estar presente, deputado estadual, né, que também tem nos ajudado muito na pauta, e o vereador Rogério Amorim, que vai presidir a mesa e que nos abriu as portas da Câmara para esse debate. Então, Polon, vou encerrando por aqui, agradeço a oportunidade e seguimos firmes aqui. Né? O nosso projeto de país ele não vai parar enquanto nós não conseguimos trazer um mínimo de dignidade para esse nosso povo tão sofrido. Valeu, Felipe, parabéns pelo seu trabalho, que a gente consiga reproduzir em todos os estados do Brasil o nível de excelência que você tem conduzido o ProArmas aí, e cada dia mais a gente se consolidando como instituição forte, independente da persona de cada um. Hoje nós vivemos num regime de exceção, onde amanhã pode qualquer um amanhecer preso sem motivo nenhum, de modo que o ProArmas conseguindo funcionar sem se escorar na pessoa A, B, C ou D, ele continua existindo, uma vez que é muito maior que isso. Creio que dentro de 100 anos nós teremos o mesmo tamanho da NRA nos Estados Unidos e poderemos construir essa história de um país efetivamente livre. Pessoal, muito obrigado a todos e eu peço uma gentileza para vocês. Sempre quando alguém questionar o trabalho de todos os parlamentares da oposição, da direita, o que está sendo feito, o que não foi feito, o que deixou de ser feito, ou o que pode ser feito, eu peço a você que compartilhe essa live com essas pessoas para ter uma noção mínima do nível de trabalho que nós estamos empenhando em todos os estados do Brasil. Deus abençoe a todos vocês e um forte abraço.